Convido a igreja a abrir a sua Bíblia no Salmo 150, continuando nesse espírito do louvor que acabamos de oferecer ao Senhor. O Salmo 150 assim diz, Salmo 150, o último dos salmos apresentados no livro de Salmos. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Vamos orar, fique em pé, por favor, e nós vamos orar ao Senhor agora. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, aproveite esse momento, fale com Deus. Agradeça a Ele pelo privilégio da vida. Agradeça a Ele pelo dom de Jesus, pela graça salvadora que encontramos na pessoa de Cristo. Agradeça a Ele porque você veio aqui hoje, porque Ele te trouxe presente de Deus para a sua vida, hoje à noite na casa do Senhor, oferecer a Ele o culto que Ele merece. Ore ao Senhor. Obrigado, Senhor, por estarmos juntos na Tua casa. Obrigado pelo privilégio de podemos louvar ao Senhor, como já fizemos com as flautas nesse início do nosso culto. Obrigado, Senhor Deus, pela alegria que nos é dada através desses momentos de comunhão, porque nós nos sentimos na Tua presença, nos sentimos, ó Deus, oferecendo ao Senhor a expressão do nosso coração de adorador. Recebe o nosso culto, recebe esse momento da Tua igreja agora. E, ó Deus, ao nos receber, pedimos que o Senhor venha na nossa direção pelo Teu Espírito, nos abençoando nesta noite. Que todos os atos deste culto, a palavra cantada, pregada e a mesa do Senhor, que é uma mensagem viva do Teu amor, possam, Deus, serem aplicadas nos nossos corações. E assim nós possamos sair daqui renovados, fortalecidos, desafiados a uma vida mais perto do Senhor. Abençoa, Senhor Deus, aqueles irmãos queridos que não vão estar conosco hoje à noite, particularmente os que estão enfermos e não podem vir, talvez outros por outras dificuldades impedidos de estar conosco. Deus, rogamos que o Senhor abençoe cada um. O Senhor conhece os nossos irmãos, abençoa-os, supre-os com a Tua bênção nesta noite, a fim de que recebam aquilo que precisam para as suas vidas. Oramos por aqueles que nos veem e nos ouvem pelos canais da internet, nos seus lares ou em outros locais onde estiverem agora. Que o Senhor derrame bênçãos abundantes sobre esses queridos que estão nos vendo, ouvindo. Que eles também sejam, pela Tua mão e pela Tua graça, abençoados nesta noite. Assim, ó Deus, recebe o nosso culto e agora recebe o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, vamos adorar o Senhor com cânticos.
Porque Deus é bom. Porque Deus é bom. Deus é bom. Porque Deus é bom. Porque Deus é bom. Sua misericórdia é eterna. Porque Deus é bom. 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 Sua misericórdia é eterna.
crianças, podem vir. Venham papais, mamães, vamos orar. Cristo vivo, tu és Deus. Amém. Ao Senhor nosso Deus, toda glória, toda honra, todo louvor. O nosso culto, a nossa adoração é por quem Ele é, esse Deus que nos ama e que em Cristo nos salvou. E a essas crianças, todas elas, Deus ama de uma maneira muito especial. Jesus disse: deixe as crianças que venham a mim, ninguém as embaraçem, porque delas é o reino dos céus. Deus abençoe. Quem são os adultos que estão com as crianças? Vocês aqui? Deus abençoe vocês no cuidado com as nossas crianças hoje. Que a palavra de Deus alcance o coração delas lá, assim como o nosso aqui. Vamos orar por elas. Curve sua cabeça. Senhor, muito obrigado por essa hora de louvor, de cânticos. Muito obrigado, Senhor, porque cremos que o Senhor recebeu o nosso louvor agora. Cremos, ó Deus, que o Senhor se agradou do nosso louvor agora. E por isso, ó Deus, nós dizemos muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede como igreja. Apesar de imperfeitos, pecadores, o som dos nossos lábios, associado ao efeito do nosso coração de adorador, foi recebido diante do Senhor agora, e nós te agradecemos por esse privilégio. Pedimos a Deus que o Senhor se agrade em nos abençoar. Cuida das nossas crianças, Senhor. Abençoa o coraçãozinho delas, que elas recebam agora ali com os seus professores o alimento espiritual necessário para a formação do caráter, dos princípios, dos valores cristãos, nesse mundo tão caótico. Que as nossas crianças recebam aqui alimento sólido, que contribua para a formação de vidas dignas diante do Senhor. E a nós aqui, Senhor Deus, dispensa o teu favor também, alimentando-nos com a tua palavra. Abençoe os irmãos que vão cuidar das crianças. Abençoe a tua palavra lá e aqui. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar e vocês, crianças, podem sair por ali. Que bom, é outra igreja. Não sei como vamos fazer quando eles crescerem. É por isso que o Senhor vai levando alguns antes, para dar espaço aqui nos bancos, né? E quando eles crescerem, alguns de nós já teremos que congregar na outra igreja. Alegria para nós hoje. Já comuniquei pela manhã, na sexta-feira, à noite, Valdir e Isabel tornaram-se os dois, ou os avós mais novos, com a netinha no colo. Avós eles já são desde que a Vanessa estava esperando a chegada da Sara. Mas sexta-feira a Sara chegou, para a alegria do casal, e nós nos alegramos com eles. Uma linda menina, e hoje à tarde já foi para casa. Vanessa está em casa, e nós cumprimentamos mais uma vez o casal Valdir e Isabel, agora
na galeria dos avós. Deus abençoe esta família por esse presente que o Senhor lhes deu. Quero falar às irmãs, todas as irmãs, mulheres de todas as idades. Quantas irmãs temos aqui no nosso auditório? Posso pedir para você ficar em pé? Todas as irmãs, todas. Fique em pé, por favor. Você, irmã querida, pode ficar. Você está nos visitando hoje? Fique em pé também. Eu vou fazer um convite para você. Mulheres, isso, todas as mulheres. Jovem, pode ficar em pé também, todos. Muito bem, olha, anote na sua agenda. Sábado que vem, você acorda e se levanta, assim como você fez hoje. Diz para o maridão, bem, faz café aí, entendeu? Porque eu vou tomar café na igreja. Então, próximo sábado agora, dia 12, em celebração ao Dia Internacional da Mulher, que é dia 8, então depois de amanhã, recebe o nosso abraço antecipado e põe na sua agenda vir tomar café aqui na igreja, sábado que vem, às 9 horas da manhã. Teremos o café e, na sequência, uma palestra bem gostosa. Esse movimento, essa atividade é do nosso Ministério de Mulheres, mas eu faço aqui em nome delas, com autorização delas, o convite para todas vocês, menos os maridões. Eles têm que ficar em casa, tomando cafezinho com pão amanhecido mesmo. Tá bom assim? Podem sentar, voltem no sábado agora, tá bom? Mas ponha na sua agenda, eu virei aqui para conferir se vocês vieram. Muito bem. Treinamento. No outro sábado, dia 19 de março, nós teremos o treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical, professores que queiram servir em qualquer área do Ministério de Ensino aqui na igreja. Você é nosso convidado para esse curso que é promovido aqui pelo nosso Departamento de Ensino da igreja, mas que será ministrado pela equipe da nossa editora Cristã Evangélica. Então, esse treinamento acontece no sábado, aliás, não no próximo, no sábado, dia 19, a partir das 14 horas, das 14 até as 18 horas. Está fraquinho ali, mas é das 14 às 18 horas. É um treinamento intensivo, especialmente preparado para você que quer aprender um pouco mais sobre como você ministra, como você ensina, como você pode ser útil na igreja, em qualquer outro ministério. Aos interessados, por favor, procurem aqui o pastor Juscelino, que está lá com as crianças, mas fale com ele após o culto, ou pode passar um e-mail para o site da igreja, para o e-mail da igreja, também fazendo a sua inscrição. Sábado, dia 19. Tem uma taxa, R$ 25,00, necessária para o material que você vai receber nesse treinamento, ok? Então, sábado, dia 19. E o aniversário da igreja, irmãos, esse é o mês do aniversário da igreja. Março, estamos no mês do nosso 19º aniversário. O culto de aniversário da igreja vai ser no domingo, dia 27. Lembra? Dia 25, sexta-feira, feriado da Paixão de Cristo. Não tem nenhum problema para nós não vamos fazer o culto no sábado, para você, se quiser, ficar livre aí para passar a sexta e o sábado fora, mas no domingo você volta, por favor, é aniversário da sua igreja, 19º aniversário, tá bom? Evidentemente queremos fazer um culto bem gostoso, festivo. Estamos também planejando que neste culto da noite faremos o culto de batismo dentro do contexto do culto de aniversário. Após teremos um bolo com refrigerante, como fazemos sempre para marcar o aniversário da igreja, tá bom? Então anota na sua agenda, é um culto festivo, gostoso, celebrativo, você põe na sua agenda para participar conosco. Uma última palavra só para os pais das crianças, lembrando que em abril nós temos o acampamento das crianças, 21 a 23 de abril. Então você, papai,
você pode ainda falar com o pastor Juscelino e inscrever as suas crianças neste nosso próximo acampamento de crianças. Hoje pela manhã eu compartilhei com a igreja no culto da manhã a respeito da enfermidade que o Arnaldo, nosso digníssimo zelador, está sofrendo. Ele está com um tumor no intestino, a gente está orando com ele, ele vai passar por uma cirurgia. Oramos por aquela senhora que estava conosco pela manhã, naturalmente agora ela não está, ou está? Não, não está, não é? É a irmã Marta, ela vai fazer cirurgia na próxima sexta-feira, queremos continuar orando por ela. Nós temos uma garotinha, uma menina, chama Laura, já aí nós estamos orando por aquela menina. Ela foi queimada com água, a mãe fazendo almoço lá, e ela correu, bateu sem querer. Temos orado por essa criança que se queimou, mas talvez haja outros motivos de oração. Talvez você tenha agora aí um motivo de oração. Eu queria convidar você para curvar sua cabeça e nós vamos orar ao Senhor. Eu quero convidá-lo a entrar na presença do Senhor para nós orarmos. Eu não conheço todos os motivos. Eu sei que temos vários irmãos, famílias precisando da mão de Deus, a mão que cura, que sara, que restaura. Quero convidá-lo a entrar na presença do Senhor. E seremos por Ele assistidos nesta hora de oração. Apresente ao Senhor. Deus pode ouvir-nos e nos suprir. Há motivos de gratidão, não esqueça de agradecer. Há motivo de súplica, de intercessão, pode fazer. Deus pode nos ouvir. Ele tem prazer em ouvir você, sabia? Deus tem prazer em que você agora esteja falando com Ele. O seu coração, com o Espírito dele que habita você, ouvindo você. Prazer de Deus, assim como dos pais, é nos ouvir agora. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, disse o Senhor, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ore ao Senhor, entre na presença dEle. Ele ouve, Ele atende. Ele é um Deus que se importa conosco, um Deus que tem prazer nos seus filhos. Se importa com o meu viver. Ele é bom, cada dia cuidará de mim. Deus é bom pra mim. Deus se importa com
Senhor, porque o Senhor é um Deus que se importa conosco. Sei que o Senhor está ouvindo o nosso clamor, as orações que se levantam aqui. Ó Pai, abençoa, alcança cada coração, cada oração que está sendo colocada diante do Senhor. E em Cristo Jesus pedimos-te que o Senhor possa suprir as nossas diferentes necessidades. Agora, Senhor, pedimos pela Tua palavra, pedimos que ela fale conosco, que o Senhor nos abençoe e que esta palavra encontre o nosso coração e produza, ó Deus, efeito em nós. E se porventura alguém que está conosco ou alguém que nos ouve e vê pela internet e que ainda não tem uma experiência pessoal com o Senhor de salvação, que esta noite possa encontrar esta graça na pessoa de Cristo Jesus. É assim que nós oramos, no nome precioso de Cristo. Amém. Amém. Hoje é culto especial de ceia e nós nos curvamos diante da mesa do Senhor, porque é a mensagem central, inegavelmente, para o nosso coração. Mas eu quero convidar os irmãos para, antes de participarmos da mesa do Senhor, abrirmos a palavra e encontrarmos nela alimento para o nosso ser espiritual. Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 9. E eu quero compartilhar com os irmãos aqui a respeito dos privilégios que os filhos têm. Filhos chamados filhos pelo Senhor. Há uma passagem aqui que me faz pensar nos privilégios que o Senhor dá aos seus filhos. Esta passagem é muito conhecida. Quero crer que os irmãos já ouviram, talvez alguns já ouviram mais de uma vez uma mensagem nesse texto. Eu quero retomar esse texto e apresentá-lo aos irmãos com a orientação do Espírito. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no, que vieste a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu, Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade, da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: há ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete? Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu?
Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu servo, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. A narrativa desse texto que acabamos de ler, ela está dentro de um contexto um pouco maior, que começa no capítulo 5 desse segundo livro de Samuel. Ali no capítulo 5, a partir do verso 13, você encontra um conjunto de informações a respeito desse momento da história de Davi. Algumas vitórias, alguns povos que Davi vai derrotando. Ele é rei de Israel agora. Saul é morto, morreu. Jonatas, o filho de Saul, morreu. Davi então é o rei. Nesse momento, no capítulo 9, ele já está com o seu reino organizado. Ele já fez por merecer a confiança de todos, porque alcançou diversas vitórias, derrotando vários dos inimigos de Israel e consolidando o reino. Uma coisa importante que Davi já fez nesse momento é que a arca da aliança, que outrora ele tentou trazer e depois teve aquele episódio que ela caiu do carro e morreu um camarada lá, e ele deixou a arca na casa de Obed-edom, um homem muito piedoso lá. Ele agora já pegou a arca e já trouxe a arca, ela já está em Jerusalém, as coisas estão organizadas, Davi está no seu reino, e ele se lembra de algo. Ele se lembra de um acordo que ele fez, de um pacto que ele fez. Ele se lembra de que ele combinou algo. Eu fiz uma aliança com Jonatas. Jonatas era filho de Saul. E logo que Davi entra no palácio, logo que ele começa a servir Saul, depois que ele venceu Golias, Davi serviu o palácio, Davi começa a ter vida lá com Saul. Saul é rei de Israel. Davi começa a entrar nessa época na história de Saul. Ele tem uma ligação muito forte com Jonatas, filho de Saul. Os dois desenvolvem uma amizade muito grande, e eles fazem um tipo de uma aliança entre eles, e por 3 versos, particularmente aí no livro de Samuel, a gente vê essa aliança de um para com o outro. No capítulo 18, Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma, 1 Samuel 18. Ainda em 1 Samuel 20, nem tão pouco, agora é palavra de Jonatas para Davi: nem tão pouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade. Jonatas falando para Davi: nem ainda quando o Senhor desraigar da terra os teus inimigos. Porque Jonatas sabia, porque ele sabia que Deus já tinha ungido Davi para ocupar o lugar do pai dele. Ele sabia que não seria ele o sucessor do pai, mas que seria Davi. Então ele está dizendo para Davi: Davi, faz um acordo comigo, que se quando chegar esse momento, você vai cuidar da minha família, da minha posteridade. Disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja para sempre entre mim e ti, entre a minha descendência e a tua. Por causa desse pacto, quando chega agora no capítulo 9, então então Davi se lembra, e aí ele manda fazer esta averiguação. Há porventura alguém, sobrou alguém
da casa de Saul que eu possa usar de bondade? Foi o versículo 1 do capítulo 9. Será que existe alguém? E aí chega o Ziba na história e ele vai dizer assim: há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. Interessante, meus amados irmãos, que a história da sucessão de reinos dá-nos conta de que o rei que assume no lugar do outro, que ele toma o trono, a família toda deve ser dizimada, sabe como é? Não é? E nós temos aqui o coração de um homem que se lembra de um pacto, de um acordo, e ele honra esse acordo na memória daquele que ele fez o acordo, e ele vai beneficiar um filho dele. Davi é uma figura extraordinária, eu vou mostrar isso para os irmãos nesta história. Este acordo de Davi com Jonatas, e que por causa dessa aliança tão forte, Mefibosete vai ser beneficiado agora. Ela faz lembrar a aliança que Deus faz com o seu Filho Jesus e nos alcança como indignos pecadores, nada merecedores, como Mefibosete. O que ele merecia era morrer como filho do rei morto, como filho do rei que perdeu o trono, como filho de uma família real destronada. E a história diz que ele deveria ser morto. Tanto é que quando ele vai na presença de Davi, ele tem um certo temor, razão pela qual Davi disse para ele: não temas, não precisa ficar com medo. Naturalmente que Davi compreendia a preocupação que passava no coração de Mefibosete, tipo assim, o rei me mandou chamar lá e ele vai acabar comigo. E Davi disse para ele: não temas, porque eu vou usar de bondade para com você. Eu nem te conheço, mas eu vou fazer isso porque eu fiz um acordo com o teu pai. E eu vou honrar isto. Meus amados irmãos, esta mesa que temos e que daqui a pouco vamos dela participar, é a mesa que me faz lembrar este pacto, esta aliança que Deus fez com seu Filho Jesus. Por amor a Cristo, Deus nos alcança com graça, misericórdia e favor. Por amor a Cristo, Deus nos tira dos caminhos das trevas. Por amor a Cristo, Deus nos faz novas criaturas, porque essa aliança de Deus com o seu Filho é tão forte, que mesmo nós não merecendo e não merecemos mesmo, e muitas vezes não merecíamos o cuidado contínuo, repetido, insistente de Deus, mas Deus diz: mas eu amo você. Como Davi disse para Mefibosete, através de Jonatas, eu amo você. Você vai ficar em casa, você vai comer na minha mesa, você vai ter privilégios dos filhos do rei. Mefibosete, filho de Jonatas, agora filho de Davi, comerá pão sempre na mesa de Davi. Meus amados, esta figura é muito importante, ela é muito nossa, parece conosco, é uma história minha e sua, em que Deus nos chama para a presença dEle, não porque temos algum mérito, não porque temos algum crédito, pelo contrário, por causa do pecado, nós estávamos condenados à morte.
Este Ziba era um servo de Saul, mas ele não era uma boa pessoa. Ele, na verdade, ele era alguém que se aproveitava das coisas de Saul. E depois da morte do rei Saul, e consequentemente da morte de Jonatas, ele tomou conta de tudo. Era um aproveitador, era mentiroso. Quando Davi mandou chamá-lo, porque perguntou Davi, alguém, tem um Ziba aí, chama esse camarada. Ele chegou lá e ele disse, aqui está o teu servo. Que servo de Davi? Ele nunca foi servo de Davi, ele era servo de Saul, ele nunca quis servir a Davi, mas ele já chegou se apresentando, está aqui o teu servo. Ele não era uma boa pessoa, ele não cuidava do Jonatas, que era aleijado das duas pernas, porque numa determinada ocasião, ele ainda bebê caiu do colo daquela que cuidava dele e ele ficou aleijado. Ele não cuidava de Jonatas. Jonatas estava na casa de uma outra família. Jonatas estava entregue à própria sorte. Lo-debar era a cidade túmulo de Jonatas. Era a cidade que decretava o final dele. Era o fim da linha para ele. Nada confortável. Algo que dava a ele uma condição de desprezado. Razão pela qual ele mesmo disse para Davi, porque foi que o meu rei se importou comigo, lembrou-se de mim, eu apenas um cão morto. É assim que ele se apresenta. E Ziba foi muito maldoso quando ele disse para Davi, olha, tem aí, o senhor quer saber se tem alguém da descendência de Saul? Tem sim, tem um tal de Mefibosete, é filho de Jonatas, mas sabe de uma coisa? Ele é aleijado dos dois pés, das duas pernas. Davi talvez tenha dito para ele, não está registrado, eu não perguntei como ele é, não perguntei se ele é doente ou se ele é sadio, não perguntei se ele tem dinheiro ou não tem dinheiro, eu não perguntei essas coisas. Eu quero saber se tem alguém, porque a esse alguém eu quero honrar com o pacto que eu fiz. Meus amados irmãos, quando Deus em Cristo nos escolhe, Ele não nos escolhe pelas nossas qualidades pessoais, Ele não nos escolhe porque somos bons, porque somos muito bons, porque somos muito piedosos, porque somos pessoas especiais, porque somos bonitos, ou porque somos pessoas que Ele pode usar porque falamos bem. Moisés era horrível para falar, Ele escolheu Moisés. Deus nos escolhe porque Ele ama o nosso ser interior, Ele nos ama quem somos lá dentro e não quem somos do lado de fora. Às vezes algumas pessoas não compreendem, mas fulano, mas não é possível, você é crente, você se converteu, mas não é possível, era a última pessoa no mundo. Acontece que Deus ama as pessoas mais impossíveis de serem amadas segundo a nossa ótica. Deus escolhe aqueles que nós jamais escolheríamos. Deus não olha o externo, o exterior, Deus olha lá dentro. Na mesa do rei, Mefibosete não era defeituoso. Na mesa do rei, sentado junto com os demais filhos, os defeitos nem apareciam. Na casa do rei, ele não tinha defeito. Meus amados irmãos, que bênção, que alegria pensar que essa história real, histórica, nos remete a uma reflexão sobre os efeitos de Cristo na cruz, no meu e no seu lugar. Pedro escreveu assim, vocês são uma raça escolhida, os sacerdotes do rei, vocês são a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a esse Deus. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus,
que os chamou da escuridão, os chamou lá de Lodebar, que os chamou desse lugar que era o fim, o mundo, as trevas, o pecado. Então, Pedro está dizendo, vocês são essas pessoas que Deus arrancou de lá e os transportou para a sua maravilhosa luz. Cantamos aqui, o Senhor é bom, porque Deus é bom. O profeta Naum escreve assim, o Senhor, Deus é bom. Em tempos difíceis, Ele salva o seu povo, porque é bom. Em tempos difíceis, Ele cuida dos que o procuram, dos que querem a sua proteção, dos que vão na direção dEle. Deus é bom. Quando Davi chamou os seus empregados e perguntou, há porventura alguém da casa de Saul? Porque eu quero usar da bondade, de um acordo que eu fiz. Bondade. Essa bondade que tira o pecador das trevas. Essa bondade que nos tira das nossas diferentes adversidades, tribulações. Deus faz isso conosco e nos coloca na sua mesa. E Ele diz, e para sempre você comerá pão comigo. A bondade do Senhor, meus amados irmãos, expressa nesta mesa de comunhão. A bondade do Senhor expressa aqui, ela está ligada de maneira muito clara para mim, no texto em que nós lemos agora. Essa bondade de Deus para conosco, retratada na bondade de Davi para com Mefibosete, é uma bondade que se manifesta através da misericórdia. Misericórdia, amados irmãos, é Deus não dar a nós aquilo que nós merecemos. A bondade misericordiosa de Deus está em não nos deixar mortos nos nossos pecados. A bondade de Deus está em não nos deixar mortos na condenação da morte por causa da desobediência. Lá do Éden, quando Adão e Eva pecaram. E Deus foi claro naquele acordo tão conhecido. O dia que daquela árvore vocês comerem, morrendo, morrerão. Certamente morrerão. Morrerão espiritualmente, porque vão ficar separados de mim. E por causa da morte espiritual, que é a separação, morrerão fisicamente. Deus não tinha falado em morte para Adão e Eva antes. Deus não fez o Adão a sua imagem e semelhança. E disse para o Adão, Adão, eu acho que você vai ter uns 500 anos, depois vai morrer. Não! Deus deu a Adão vida, Deus não falou em morte. Deus deu a Adão condições de viver, só. Mais à frente, Deus disse para ele, tem uma coisa que eu preciso falar para você. Você precisa me obedecer. Porque se algum dia você me desobedecer, desobediência é pecado. E pecado traz morte. O salário do pecado é a morte. Entendeu, Adão? Adão disse, entendi, Senhor. Mas ele desobedeceu. E a desobediência traz como consequência natural a morte. Se Deus não mandasse Jesus, e se todos nós estivéssemos condenados à morte, nenhum de nós tinha razão para reclamar com Deus.
Nenhum de nós poderia chegar para Deus e dizer, Senhor, mas por quê? Aliás, nós nem chegaríamos, porque morto não reclama. Estaríamos mortos nos nossos delitos e pecados e condenados à morte eterna. Ou seja, viver eternamente mortos. Mas, amados irmãos, Deus manifestou misericórdia. Foi o que Davi fez. Tem alguém da casa de Saul? Ah, tem lá um Mefibosete. Pois traz ele para cá. E Mefibosete chegou e disse, o rei vai me matar. Ele disse, não vou te matar. Você vai viver. Ao contrário do que os outros reis fizeram, ou ao contrário do que os outros reis faziam, ou ao contrário de tudo que acontece nessa terra, eu, Davi, vou agir diferente com você. Você não vai morrer, você vai viver. Meus amados, só Deus faz isso. Ele nos dá vida quando a sentença do pecado nos traz morte. Deus nos conduz à vida quando esse mundo aí fora está querendo nos conduzir para a morte. Quando esse mundo aí fora está querendo nos arrastar para a morte. Ou não é assim? Ou você não conhece pessoas que você ama e que o mundo está arrastando para a morte? Porque as drogas, a vida nesse mundo aí fora, a imoralidade e tudo mais arrasta para a morte. Mais cedo ou mais tarde a história é, lembra do fulano? Morreu. Não que a gente não vá morrer um dia aqui, mas não morreremos por causa dos desmandos desse mundo caótico. Ao contrário do que propõe Satanás, Deus propõe vida, isto é, misericórdia. Mefibosete recebe esse presente, ele ganha de Davi misericórdia. Ainda a bondade expressa nesta mesa me faz pensar que Deus manifesta-se também através da sua bondade em poder. Essa bondade de Deus não é só uma bondade que não nos leva à morte. Ela é uma bondade que se apresenta em um poder enorme para mudar o nosso status. Pensa um pouco comigo, aquele Mefibosete, esse filho de Jonatas, aleijado dos pés. Ele era alguém lá, mais um, lá na casa de Maquir, naquela cidade toda condenada, ele já estava esperando o dia da sua sepultura, vida no fim, sem chance de nada, ele mesmo disse dele um cão morto. De repente, ele agora é filho do rei. Agora ele tem trânsito livre no palácio do rei. Agora ele come com os filhos do rei, ele tem direito à herança do rei. Está aqui no texto, Davi disse, ele vai estar comigo para sempre. Ô Ziba, você vai cuidar lá das propriedades, todas que eram de Saul, agora é tudo dele. Ele é teu senhor agora. Viu, Ziba? Agora você trabalha para Mefibosete. Todas as propriedades do pai dele são dele. De repente, Mefibosete passa de um homem qualquer, num canto qualquer, de uma cidade qualquer, num posto totalmente diferente. É considerado filho do rei Davi. Entre os filhos de Davi ele vivia. Na mesa do rei Davi ele comia. Naquele contexto ele vivia. Ali o Senhor o abençoaria. Oh, amados irmãos, que coisa tremenda. A bondade do Senhor expressa no ato de Cristo na cruz, no meu lugar, se revela nesse poder que Deus tem de nos tirar de uma posição de pecadores condenados, pressionados pelo pecado,
agora filhos do rei. O defeito dos seus pés não apareciam quando ele estava na mesa com os filhos do rei. Mefibosete era alguém. Amados irmãos, não importa quem somos, não importa os pecados que eventualmente ainda precisam ser largados, deixados, não importa o que éramos, não importa nem o que eventualmente somos, se você tem um propósito de se deixar ser tratado como filhos do Rei Altíssimo, os seus defeitos todos ficam para trás, porque na presença dele somos filhos. Que coisa tremenda Davi fez com esse Mefibosete. Mas é o que Deus faz com cada um de nós. Há uma outra expressão dessa bondade de Deus. Davi deu a Mefibosete a condição de filho. Consequentemente, todas as prerrogativas de filho. Não era seu filho porque não tinha o seu sangue, mas era o seu filho adotado. João registra assim no primeiro capítulo: mas a todos quantos recebem Jesus, lhes é dado o poder de serem feitos filhos de Deus. A palavra poder é muito mais do que direito. Porque alguém podia dizer, por que não lhes é dado o direito de serem feitos filhos de Deus? Porque poder é direito e muito mais. Poder é uma condição única, exclusiva, que o Senhor nos dá de, em nenhuma hipótese, perdermos a condição de filhos. E mais, a partir do momento em que somos filhos, chamados filhos, ato contínuo ao agir do Espírito Santo em nós, nos revelando a nossa natureza pecadora e abrindo os nossos olhos para o que Cristo fez na cruz no nosso lugar. Isso é pessoal. Quando essa realidade alcança o nosso coração interior, você é filho, o céu é seu direito, a vida eterna já é sua, você já é chamado filho do Deus Altíssimo, não morre nunca mais. Por isso é poder. Só um poder tremendo como esse que Deus tem é capaz de fazer isso com pessoas como você e eu, que não merecíamos, pecadores, condenados, desobedientes, andando de costas para Deus. Agora, de repente, eu sou filho desse Deus Altíssimo. De repente, eu tenho a herança do céu. De repente, eu sou chamado entre aqueles que são chamados santos, separados desse mundo, porque sou filho de Deus. Faço parte da igreja, não desta igreja, mas da igreja de Jesus, que daqui a pouco ele vem buscar, e ele vai chamar, e eu vou estar na presença dele, e eu vou andar com Jesus. Você já pensou nisso? Acho que alguns irmãos devem pensar assim, eu preciso consertar algumas coisas primeiro, senão Jesus vai me perguntar e eu vou ficar embaraçado. É bom, mas eu quero dizer para você, embaraçado ou não você vai ficar, não sei, mas você vai
se você já é salvo em Jesus, porque esse é um poder que Ele aplicou em você. Salvação não é qualquer coisa, irmão. Salvação não é um mero direito. Salvação não é alguma coisa que alguém pega ou não pega. A salvação é um negócio tremendo, tem uma força enorme, é de Deus. Foi o cântico que nós cantamos, Ele opera isso. E quando Ele faz isso, você é adotado, pronto. Agora você é da família de Deus, Ele é o teu Deus, o teu Pai. Esta mesa é seu direito, seu privilégio. É isso, amados. Davi era rei. Palavra de rei é palavra de rei, você sabe disso. E naquela hora, naquele momento, na presença de Mefibosete, Davi dá essa palavra com todo o poder de um rei. A partir de hoje, esse moço come na minha mesa. A partir de hoje, ele tem as prerrogativas dos filhos do rei. A partir de hoje, ele tem acesso livre no palácio. Ouçam e registrem o que eu estou falando. Amados irmãos, Deus faz isso conosco quando o nosso coração compreende a graça salvadora de Jesus. E mais uma expressão da bondade do Senhor aqui nesta mesa. Eu vejo que Deus expressa a sua bondade entregando Cristo na cruz no meu lugar. Davi não entendia de salvação como você entende. Davi não entendia da obra salvífica de Jesus. Davi não compreendia nem de leve que o Senhor pastor do Salmo 23 que ele escreveu, lembra? O Senhor é o meu pastor, é Jesus. Ele nem fazia ideia que esse Senhor pastor do Salmo 23 fosse para a cruz, para derramar o sangue no nosso lugar, morrer no meu lugar e no seu. Ele não imaginava isso. Deus ainda não revelara todo o seu propósito para Davi. A Bíblia, ela é progressiva na sua revelação. O relacionamento de Deus com os homens é progressivo. O que eu e você sabemos hoje a respeito de Jesus, Davi tinha por sombras, por figuras. Mas que figura tremenda Davi usou. Davi foi nesse contexto. Ele diz para as pessoas que o ouviam naquele momento: por causa do meu amor por Jonatas, e por causa do meu compromisso com Jonatas, por causa do meu pacto com Jonatas, da minha aliança com Jonatas, eu vou agir com bondade para com esse Mefibosete, que agora come na minha mesa, é meu filho, tem acesso ao palácio. Amados irmãos, Deus, na eternidade dele, antes de você existir, antes de nós sermos mundo, Deus fez um pacto com o seu Filho Jesus. E por amor a esse pacto, a essa aliança, honrando esse acordo entre Ele, Deus, e o Filho, Deus Filho, Ele nos ama, Ele nos alcança. Por causa de Cristo, Deus ama você. Por causa de Jesus, Deus vem na sua direção. Por causa de Jesus, Deus incomoda o seu coração. Por causa de Cristo na cruz, sofrendo no meu e seu lugar, Deus vem atrás de você, meu prezado irmão. É claro que Deus me ama, é claro que Deus me quer, é claro que Deus olha para mim e tem prazer em ouvir-me conversar e ouvir a minha oração. É claro que Deus tem prazer pelo seu Espírito de me abençoar, é claro. Mas sabe por que é que Ele salvou você? Por causa do amor dEle para com o Filho dEle, Jesus. Por causa da aliança que Ele fez com Jesus, Ele vem na sua direção. E Ele está formando a igreja de Jesus, o seu Filho, com vidas
como a minha, a sua e de tantas pessoas que estão ouvindo a mensagem do Evangelho e reconhecendo Cristo como Salvador e Senhor. Essa história, meus amados irmãos, fala desse Deus bom e reto. Conforme escreveu no Salmo 25, bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Bom e reto é o Senhor, por isso Ele guia os humildes na justiça. Por isso Ele ensina aos mansos o seu caminho. Bom e reto é o Senhor. Esse Deus que nos amou é o Deus que por nós mandou Jesus para morrer na cruz no nosso lugar. A história de Davi, ou melhor, a história da bondade de Davi para com Mefibosete, não é um relato histórico da Bíblia para servir de ilustração das ações de Deus no passado. Essa história é para nos fazer entender que Deus já vinha manifestando a sua forma de agir conosco nas histórias passadas, e Deus nos ama. Em Cristo Jesus, Deus nos adota, Deus nos traz para perto. Em Cristo Jesus, Deus nos põe na sua mesa. Apesar de aleijados, apesar de enfermos na alma, apesar de doentes, apesar de indignos, apesar de negligentes, apesar de não reconhecermos toda a bondade desse Deus, apesar de nós o deixarmos de lado. Mas Deus nos ama tanto em Jesus, e Deus tem uma aliança tão forte com o seu Filho Jesus, que Ele vem na nossa direção e diz: não temas, eu não vou condenar você. Talvez alguém pode pensar, mas eu estou fora disso. Se Deus olhar para mim é condenação. Eu quero dizer não. Se você está ouvindo a palavra do Senhor, a resposta é não. Deus olha para você como Davi olhou para Mefibosete. Por causa do meu compromisso com teu pai, Jonatas, por causa do meu amor por ele, eu quero que você viva comigo, viva no palácio, aproveite dos benefícios do palácio, desfrute da mesa do palácio. Mefibosete agora é meu filho. Amados irmãos, que Deus abençoe muito o nosso coração. Você é filho? Então você está na mesa com o rei. A graça, a misericórdia, o favor, a adoção, os privilégios. Mas se você ainda não tomou uma decisão, se porventura você ainda está em Lodebar, se você ainda está distante da casa do rei, talvez você não esteja distante no sentido físico, talvez você esteja perto, mas o seu coração ainda reluta. Eu quero dizer para você, curve-se diante desse Deus de graça e amor. Curve-se diante dele, porque ele está fazendo para você a mesma oferta que ele fez, que Davi fez para Mefibosete. Sai de lá de onde você está, sai dessa penúria, sai dessa pobreza, sai desse canto, vem para cá, você vai ficar na casa do rei. Deixa que eu vou cuidar de todos os seus lá, mas vem para cá, eu quero cuidar de você. Deus está dizendo isso para você. Deus está falando isso para o seu coração, você que me ouve, me vê. Deus está dizendo para você, sai de onde você está. Deixa isso para trás. Aí eu não posso abençoá-lo. Aí eu não posso alcançá-lo.
aí você está envolvido com o pecado, aí você está no caminho da morte, saia daí, venha para cá, venha na casa do rei, tome posse do que é seu. Eu quero ser seu pai. Há alguém? Há alguém aqui? Há alguém aí que me ouve? Você é alguém assim? Você é alguém que precisava tomar essa decisão e dizer assim, eu estou aqui. Eu estou nesse lugar terrível aí. E eu preciso sair desse lugar porque eu sinto que o Senhor está falando para mim. Eu estou num lugar que não é meu. Talvez a sua experiência seja de encontrar-se com Jesus de verdade. Talvez a sua experiência seja de uma transformação como Mefibosete passou por ela. E eu quero dizer a você, siga os passos desse rapaz, porque ele abraçou na hora. Ele nem esperou, nem vou discutir, mudei para a casa do rei agora. E às vezes, amados irmãos, nós negligenciamos isso. E a gente fica pensando se vai ou não mudar para a casa do rei. Às vezes a gente fica pensando se eu não posso ficar mais um pouco onde eu estou. Mas talvez a gente tenha também alguns irmãos que já são filhos do rei, mas estão fora da casa dele. São filhos do rei, mas deixaram a mesa. São filhos do rei, mas não estão aproveitando nada do que o rei está dando para eles. Nada, nada, nada. E o rei Davi está dizendo, é tudo seu aqui, ó. E o rei lá de cima está dizendo para você, é tudo seu. Sabe por que você sofre as adversidades dessa vida? As tribulações e tudo mais? Sabe por que a fé às vezes falha? Porque nós não estamos na presença do rei. É sua oportunidade de se apresentar e dizer, está aqui, o rei dos reis, Senhor dos senhores, está aqui. Eu sou esse filho, eu preciso chegar perto do Senhor. Não sei qual é o seu caso, não sei se você precisa encontrar-se com Jesus e ter uma experiência salvífica. Não sei se você precisa reencontrar-se com Jesus e tomar o seu lugar na casa do rei. Seja qual for, não vá embora. Não vá embora sem dizer para o Senhor seu Deus, aqui estou, eu preciso ocupar o meu lugar. Eu entendi o seu chamado, eu entendi o seu recado, aqui estou, eu quero o meu lugar. Não vá embora. O que nós vamos fazer agora é participar da mesa do Senhor. E a mesa é privilégio daqueles que já disseram para o Senhor, Senhor, estou aqui, eu quero meu lugar na mesa. Esta mesa é símbolo da mesa lá de cima. Esta mesa é só um símbolo daquilo que o Senhor um dia vai fazer conosco. Você está pronto para participar desta mesa? Você é filho? Está em plena comunhão com o seu Deus, seu Pai Celestial? Quero desafiar você a não sair daqui sem tomar uma decisão com esse Deus. Quero convidar você para curvar sua cabeça e eu quero chamar os presbíteros, nós vamos orar. Porque em ato contínuo a esta palavra eu quero ministrar a mesa, eu quero servir a ceia aos irmãos. Mas quero fazê-lo na certeza de que você compreendeu o seu lugar na mesa do Senhor. Esta mesa não é da igreja local. Esta mesa ela é do Senhor. E ela é aberta para todos quantos já receberam o convite e aceitaram
para participar da mesa do rei. O apóstolo Paulo escreveu assim: examine-se, pois, a si mesmo, cada um, e assim coma do pão e beba do vinho. Pois quem come ou bebe sem discernir o corpo de Cristo, expresso nestes elementos, não traz as bênçãos, mas a condenação e a disciplina do Senhor. Ó Deus, sonda-me. Sonda-me, escreveu Davi, sonda-me o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. É hora de nós falarmos com Deus e pedirmos a Ele que nos aplique o crivo do seu Espírito. Quero convidar todos os irmãos, membros desta igreja ou de qualquer outra igreja, e que estão conosco aqui à noite, a que participem da mesa do Senhor. Ore ao Senhor, para que Deus o torne participante da mesa dele nesta noite. O presbítero Lorival vai agradecer o pão e o cálice e depois nós vamos participar da mesa. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, porque o Senhor nos resgatou para dar-nos a vida eterna, nos tirou da nossa morte que estávamos predestinados, e pela vida do seu Filho Jesus Cristo, o Senhor nos salvou, Senhor. Muito obrigado por isso. E agora também que fomos convidados a participar da sua mesa, Senhor, queremos agradecer aqui o pão que representa o corpo de Cristo e o suco de uva que representa o sangue de Cristo derramado na cruz por nós, Senhor. Sim, Senhor. Muito obrigado por isso, Senhor. E se há alguém aqui ainda que não pode participar, ter esse privilégio de participar, que o Senhor possa resgatá-lo, Senhor, e trazer para o seu aprisco. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Quero convidar você, amado irmão, irmã, jovem, adolescentes, juniores, você que já professou a sua fé em Jesus, já recebeu a salvação, já recebeu o batismo em testemunho da sua fé, é membro aqui ou qualquer igreja evangélica, está em comunhão com o seu Deus, está seguro de participar da mesa do Senhor. Eu quero convidar você a ficar em pé agora e vamos participar da mesa do Senhor. Foi o próprio Senhor Jesus quem
certa vez nos ensinou a participar da sua mesa. Reuniu os seus discípulos, o círculo mais íntimo daqueles que o seguiam. Não foi a multidão, não foi um grupo enorme de pessoas, não era uma igreja como esta, era só um grupo pequeno. Jesus reuniu esse grupo, cortou o pão e deu a eles, ensinando-os a mesa do Senhor. E ele disse: isto é o meu corpo, que será partido por vocês, referindo-se assim à sua morte na cruz. Também Jesus, naquela mesma noite, tomou o cálice, aproveitando-se do simbolismo do cálice, ele disse: este cálice que representa o meu sangue derramado na cruz, é o cálice da nova aliança. Quero convidar você que participou do pão, por favor, vamos ficar em pé e vamos participar também do cálice.
nosso irmão, o Rei da terra e céus, é nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Entre o povo do Senhor, verdadeiro lar, Cristo está presente aqui, neste celebrar, e logo vamos nos reunir no grande encontro preparado que há de vir, na glória do Senhor, em todo esplendor. Juntos então celebraremos comunhão. Juntos então celebraremos comunhão. Não posso terminar o culto sem dar a você uma oportunidade hoje. Muitos não participaram da mesa do rei. Essa mesa é do rei, sabia? É a mesa do rei. Jesus é o Senhor desta mesa. E naquele dia em que Davi perguntou se tinha alguém, aí disseram, tem um. De quem é? Ah, é Mefibosete. Pois então chama. E naquele dia, Mefibosete abriu o coração dele e disse, eu quero participar dessa mesa. E a partir daquele dia, ele passou a fazer parte da mesa do rei. Eu não consigo imaginar como é que era, mas eu posso afirmar a você uma experiência de vida singular. Ele agora não era mais um cão morto lá na cidade dele. Ele agora era o filho do rei. O Senhor Deus está dizendo hoje para você: a mesa do rei continua com lugares vazios. E talvez esse lugar seja o seu. O seu. E a primeira coisa que eu quero dizer hoje para você é que você não tem o direito de ir embora e dar as costas para esse convite do rei. Abra o seu coração e diga: ah, eu preciso dessa mesa. O Espírito Santo de Deus está falando comigo. Eu não posso ir embora e deixar de dizer: eu quero participar da mesa do rei. Sabe, eu anunciei no início do culto, no final desse mês nós vamos ter um culto de festa aqui, à noite, 27, aniversário da igreja. Sabe o que vamos fazer? Batismos. E você pode fazer parte. Se você hoje disser: eu quero participar da mesa do rei, eu quero. De repente pode ser você, o homem, a mulher, o jovem, o adolescente, o júnior, chamado hoje. Deus falou com você hoje, você vai dizer: eu quero. Eu quero. Não vai embora. É o seu caso? Se o Senhor está chamando você, não se esconda, mas diga: eu estou aqui. Tem alguém aqui que quer dizer: eu estou aqui, pastor, sou eu. O Senhor Deus falou comigo hoje. Eu sou o personagem de hoje.
Quantos estão aqui que podem dizer isso? Levante sua mão, quero saber. Você quer aceitar esse desafio? Deus abençoe você lá atrás. Tem mais alguém? Mais alguém? Sou eu, pastor, eu quero. Deus te abençoe. Mais alguém? Está dizendo, sou eu, pastor, eu. Aqui, ó. Estou erguendo minha mão porque eu quero dizer para o Senhor, eu quero ser o Mefibosete da noite. Porque o Senhor me chamou. O Senhor me chamou e eu estou dizendo, eu sou. É você? Levante sua mão, quero saber onde você está e quero orar com você. E se você ainda não recebeu o batismo no dia 27, eu vou desafiar você a receber o batismo e participar da mesa do rei. É você? Erga sua mão, quero orar por você. Deus abençoe. Mais alguém aqui? Agora deixa eu fazer um segundo apelo. Vale o primeiro ainda, mas quero fazer um segundo. Você já é crente em Jesus, mas anda afastado da mesa do rei. É crente em Jesus, mas não está lá na mesa do rei. E o rei faz o banquete e você não vai. Mas hoje você entendeu que o seu lugar é na mesa do rei. Não estou chamando você para receber o batismo, receber a salvação. Estou chamando você para compreender a sua posição de filho do rei Senhor. A palavra do Senhor tocou o seu coração. Você entende a necessidade que você tem de se chegar para esse Deus e dizer, eu estou aqui, eu quero participar da mesa do rei. Quantos aqui, você pode ser um crente, mas está longe da mesa do rei? É seu caso? Erga sua mão, pode levantar e baixar esse vídeo. Quantos crentes estão dizendo, eu preciso chegar na mesa do rei, eu estou afastado da mesa do rei? É o seu caso? Levante sua mão e abaixe esse vídeo. Quantos estão aqui? Não tem ninguém? Certeza? Deus te abençoe. O Mefibosete não teve dúvida. Eu estou fora. Deus te abençoe. Mais alguém? É crente, mas não está na mesa do rei. Não vou dizer que você está na mesa de Satanás, porque é impossível o crente sentar lá. Mas está fora da mesa do rei. É você? Seja corajoso. Diga, sou eu, pastor. Eu preciso chegar para a mesa do rei. Tem mais? Vamos ficar em pé? O Senhor está chamando você, meu prezado amigo, você que me ouve e me vê, você que está aqui no auditório, o Senhor está chamando. De uma forma ou de outra, o Senhor está chamando os não filhos para serem filhos, os filhos para virem à mesa. O Senhor tem prazer em nos ter perto dEle. E quantas vezes nós estamos negligenciando esse convite? Não vai embora, não vai embora, sem abrir o coração e dizer, Senhor, eu estou aqui, eu preciso do Senhor. Eu sinto que o Senhor insiste em nos desafiar. E eu vou terminar o culto, não tem dúvida. Mas eu sinto que o Senhor quer nos ver na mesa com Ele. Tem mais alguém que quer estender sua mão? Pode fazer. Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe você, onde você está. Só não vai embora sem dizer, Senhor, eu preciso chegar mais perto. Eu estou acompanhando o Senhor de muito longe, e de longe a fé falha. Vamos orar. Ó Senhor, nós te louvamos por esta noite, pela Tua palavra, por essa história bíblica tão marcante, que nos revela o Teu amor, a Tua bondade, o Teu cuidado. Ó Deus, há tantas vidas aqui entre nós, que só o Senhor conhece,
e como o Senhor nos conhece. E eu quero pedir a Deus que nesta hora o Senhor, então, pelo teu Espírito, o Espírito que incomoda, que fala, que mexe conosco, que o Senhor esteja agindo nesses corações, essas vidas preciosas que estão estendendo sua mão e dizendo: Senhor, olha para mim aqui, eu quero o meu lugar na mesa com Jesus, eu quero o meu lugar na mesa como filho, eu quero o meu lugar no teu palácio, ó Deus, eu preciso andar perto do Senhor, me ajuda, Senhor. Há tanta gente que precisa disso, Senhor. Ó Deus, permita que nós possamos ainda nos alegrar no decorrer da semana e nos dias que se vêm com esses queridos que estão aqui hoje à noite e que ainda hão de ser incomodados pela tua palavra para tomarem assento na mesa do Rei como filhos verdadeiros. Abençoa, Senhor Deus, o coração de cada um. Tu conheces, ó Deus, as nossas diferentes necessidades. Pedimos que o Senhor possa nos suprir, nos abençoar e nos fazer mais do que vencedores por Cristo Jesus. Oramos assim, com gratidão por esta noite, no nome de Jesus. Amém. Antes de terminar o culto, quero lembrar, sábado então, conforme avisei, todas vocês irmãs que ficaram em pé, venham para o nosso café da manhã especial desta semana que celebra o seu dia. Qualquer dúvida que você tenha, pode conversar com as irmãs que são líderes do ministério aqui de mulheres e elas podem dar mais informações a você. Mas é só você vir, tá bom? No próximo domingo, dia 13, nosso culto da noite será também um culto muito especial. Será o culto do amigo. Teremos aqui uma reedição do conjunto Razão para Cantar, e os irmãos vão trazer os antigos componentes, e é uma oportunidade para você convidar alguém para vir participar do nosso culto. Está bem? Aqueles que querem conversar comigo ou com qualquer um dos presbíteros sobre o nosso culto de batismo no dia 27, fale conosco ainda no final desse nosso culto. A graça do Senhor acompanhe você, e que o amor de Deus e a comunhão e as celebrações, ó Deus, da salvação em Cristo Jesus, ó Deus, que os atos que o Senhor realizou em nós hoje à noite, a manifestação do Teu Espírito no nosso ser, ó Deus, que esses benefícios espirituais sigam nos abençoando ao longo desta semana e conosco permaneçam até que Jesus Cristo volte. Amém. Boa semana, Deus abençoe, irmãos e irmãs. Espírito aqui, E eu sei é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enche-nos com o teu poder. Te adoramos por tua presença.
seja o Senhor e que renovará os nossos corações. Louvado seja o